Bom dia a todos do canal Futebol Total, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo aí falando do Palmeiras. Nesse vídeo estaremos falando sobre o Caio Paulista, que já fez exames e a qualquer momento vai ser anunciado pelo Palmeiras. Estaremos falando também sobre o Vanderlan, lateral esquerdo do Verdão, e o Kevin, atacante do Palmeiras. Tanto o Vanderlan como o Kevin sendo disputados aí por clubes europeus. Clubes da Europa estão querendo contratar os jogadores. Nessa manhã, o nosso bom dia especial vai para o Dirceu. Dirceu colocou aí no comentário: sou de Palmital, São Paulo, parabéns pelo trabalho. Então, obrigado aí ao Dirceu. Já tá aí o comentário dele. E assim como o Dirceu, se você deseja ter o seu comentário assim, igual ao dele no início do vídeo, é só você deixar o seu nome, de qual cidade você está falando, deixa também o seu comentário aí sobre o nosso canal, sobre o Palmeiras, e o melhor comentário nós estaremos trazendo aqui no início do vídeo. Antes de soltar o vídeo aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, Mari, antes de falar do Palmeiras, vou falar um pouquinho também do Osório, porque a gente conviveu bastante com ele na Copa do Mundo do Catar. Ele era comentarista da ESPN da Colômbia, um cara muito gente boa, realmente conversando muito com a gente. E um detalhe, ele comentarista ali aos jogos, e ele sempre anotando tudo, levava um caderninho dele e fazia muitas anotações no jogo, páginas e páginas. Ele levava o caderno dele, páginas e páginas de anotações, tudo com a canetinha dele, fazendo muitas anotações, muito estudioso o Juan Carlos Osório. Falando do Palmeiras agora, está próximo de anunciar mais um reforço, o Caio Paulista, lateral que disputou a última temporada pelo São Paulo. O contrato dele com o São Paulo de empréstimo terminou no dia 31 de dezembro de 2023, ele voltaria ao Fluminense. Palmeiras entrou aí na jogada para acertar essa contratação, realizou exames médicos ontem no Palmeiras, então muito próximo de acertar a terceira contratação para a temporada. Já anunciou os reforços de Aníbal Moreno, que veio do Racing, e também do Bruno Rodrigues, que veio do Cruzeiro. A chegada do Caio Paulista também é uma boa, porque o Fabrizio Romano, o jornalista italiano especializado em transferências, colocou aí nas redes sociais o interesse do Milan no lateral esquerdo Vanderlan do Palmeiras. De acordo com o jornalista italiano, além do Milan, estão na jogada o Rennes da França e o Galatasaray da Turquia. Então, realmente, muito interesse no lateral esquerdo revelado pelo Palmeiras. O Vanderlan pode estar a caminho da Europa e o Caio Paulista, então, a caminho do Palmeiras. Mari. Boa, Mendel, obrigada pelas atualizações. E a gente vai ficar de olho nessa história do Vanderlan também, né? Nessa cria do Palmeiras. De São Paulo. Palmeiras, o zagueirão Murilo renovou com o Verdão até o final de 2027. O zagueiro Murilo tinha contrato até o final de 2026 e assim prolonga o acordo por mais um ano, até dezembro de 2027. No ano passado, poxa vida, o Murilo fez só 5 gols no ano passado, em 48 jogos. A média dele caiu bastante no ano passado. Acho que fez mais de 10 em 2022. Eu acho um baita de um zagueiro Murilo. Não tem como, né? O Abel realmente achou o Murilo e formou essa dupla de zaga junto com o Gomes. Aí vem para mais uma temporada a dupla, né? Torre Gêmeas ali do Palmeiras. Vamos ver se realmente vai jogar com um esquema de 2, né? Uma linha de 4, ou se vem para jogar com 3 zagueiros, como terminou o ano o Palmeiras, né? Então, e o Murilo sendo fundamental, o zagueiro ali pelo lado esquerdo, que joga muito próximo ao Piquerez, se entende muito bem com o Gustavo Gomes e é perigoso, a gente sabe, o jogador que pula muito alto, ganha sempre essas divididas e no ataque ali pode ser também fatal, sempre dentro da grande área, para marcar um golzinho e ajudar, né, o Palmeiras. Não podia já ter recebido chances da seleção brasileira, Murilo? Eu acho que sim. Para mim, o Murilo foi um dos principais zagueiros desse Campeonato Brasileiro. E aí a gente fala de momento, né? O Diniz, obviamente, convocou o Endrick, chamou o Veiga, né? Dos jogadores do Palmeiras a gente está falando. O Murilo merecia, sim, uma chance. Interessante, eu não conheço tantos Murilos por aí, mas eu lembro de um Murilo que jogou na zaga do Corinthians nos anos 50, né? No momento
importante da história do Corinthians. Não chegou a ser titular tanto tempo, mas era do elenco. O São Paulo revelou um zagueiro Murilo nos anos 90, que chegou a ser campeão da Copa São Paulo, se eu não me engano, em 93. Tem o Murilo, revelado recentemente pelo Corinthians. Que tá no Fan Forest. O cara chama Murilo, nasce para ser zagueiro. Não é? Impressionante, impressionante. Boa sorte aí nessa sequência ao Murilo, nessa sequência no Palmeiras, ao zagueirão Murilo. E na sequência do nosso Depois do Jogo, tem muito mais para você. Tem futebol internacional, gols pela Europa, gols importantes. Bora falar agora sobre Vanderlan, lateral esquerdo, que pertence ao Palmeiras e interessa ao Milan. Informação trazida pelo Fabrício Romano, especialista em mercado no futebol europeu. Ele conta que o Milan colocou o Vanderlan numa lista de reforços para a temporada, para metade do ano, para a janela de verão, que é a janela mais forte. Importante lembrar que o Vanderlan chegou de graça ao Palmeiras sem qualquer custo. O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, os outros 30% pertencem a um clube baiano que o revelou. Só para completar, a multa rescisória do Vanderlan de 60 milhões de euros, contrato estendido recentemente até 2026. Galatasaray e Rennes, Galatasaray da Turquia e o Rennes da França são outros interessados no atleta. Bora contar também que o Palmeiras anunciou a renovação de contrato com Murilo. Zagueiro titular absoluto, atua ao lado do Gustavo Gomes, novo vínculo até o fim de 2027 e salário na casa dos 500 mil mensais. Bora falar agora sobre Flaco Lopes, contratação mais cara da história do Palmeiras. Por que eu estou retomando esse detalhe ou essa informação? Flaco foi, nos últimos dias, especulado como possível reforço do River Plate. O time argentino ainda não fez proposta, mas o Palmeiras está assegurando que por empréstimo não há negócio e para vendê-lo, a ideia do Palmeiras é recuperar o investimento feito. E aí que vem um grande problema. O negócio foi fechado para a contratação do atleta por 14 milhões e 300 mil dólares. Esse valor inclui pagamento ao time argentino e também comissões e também impostos. Negócio total de quase 70 milhões de reais, nunca em toda a sua história o Palmeiras havia investido tanto. Atacante de 23 anos de idade, que desde que chegou em 2 temporadas, somou 54 partidas, 10 gols marcados, nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Importante lembrar que é um reforço por indicação de Abel Ferreira. River Plate pretende contratar o Flaco Lopes depois de ver as tratativas com o Alário não avançarem. O Alário preferiu jogar no Internacional. É só você. Não, a gente falou do Nino, né? Tem muita gente perguntando por que ainda não foi feito o anúncio do Arthur, atacante do Palmeiras, que está com a situação dele encaminhada para o futebol da Rússia. São 2 questões, tá? A primeira delas que eu apurei. A negociação entre o Palmeiras, dessa vez é o contrário, porque é muito mais fácil o jogador acertar com o clube e depois os clubes batem cabeça. Não, dessa vez não. O Palmeiras e o Zenit estão acertados. São 18 milhões de euros na situação toda, né? O Palmeiras quer puxar um pouquinho mais ali, às vezes paga 3 mas tá acertado em 18. Estão lá, né? Vai ficar no total de 18 milhões de euros. Só que o Arthur trocou de empresário, ele está em férias, né? Vai retornar agora nos próximos dias na representação do Palmeiras, e a família dele tá mais reticente em ir pro futebol da Rússia por causa desse problema da guerra. Que tem vivido, né? A guerra. Então, o salário, as situações todas, elas agora têm esse outro ponto que tem mexido com a cabeça do jogador. Por isso que o martelo não foi batido. Deve haver uma conversa agora, nos próximos dias, né, na representação do... Não é com o Putin, com a diretoria do Palmeiras e o jogador, para entender o cenário. Falar, e aí, vai assinar, não vai assinar? Porque o Palmeiras depende desse movimento do Arthur, dessa garantia de valores, para poder de novo voltar ao mercado e buscar um jogador que o Abel pediu nessa posição, tá? Que é um meia que atua pelo lado direito do campo. O Palmeiras já contratou 2 caras pro lado esquerdo, um deles é o anúncio aí que vai ser feito nas próximas horas do Caio Paulista, que o Palmeiras deu chamado chapéu no São Paulo, na brincadeira, né, no jargão, tava acertado com o São Paulo. Mas Palmeiras... deu mesmo, né, Facinca? Ela do chapéu. Pô. Sim, o São Paulo tava acertado, só que aí o que aconteceu? O São Paulo foi comprar o jogador, Flávio, e aí na hora de pagar lá, foi olhar aqui no bolso. Não tinha dinheiro. Deixar a carteira em casa. Aí você vai pegar o celular. Vamos mandar um Pix. Você vai para outro bolso. Dinheiro vivo, ninguém anda mais com dinheiro vivo. Isso era para pagar para quem? Pro Fluminense. Aí você olha o Pix aqui. Aí dá lá, reconhecimento facial negado. Porque agora você vai pagar, não deu. Aí abriu no aplicativo lá,
Isso, fica zoando o São Cavalo. Paulo. Isso. E aí não pagou. Não. Então, o que aconteceu? Depois, quando foi conversar com o Fluminense, brincadeiras à parte, foi, eram 3,5. Então, mas não pode ser 2 aí, um jogador. Não pode. Mas não pode ser 3,5 em vez de 3 vezes. Quanto que o Palmeiras pagou pelo jogador? 3,700 e alguma coisinha. De euros. 3,800, de euros. Deu 18 milhões e uns quebrados de reais. Né? O Palmeiras pagou mais, pagou o salário. E a questão toda é que fica nessa lenga-lenga. Mas o Palmeiras tinha que ter avisado. Mas... Gente, o São Paulo teve a faca e o queijo na mão. Até a data. Pimba. Era só... Ninguém podia fazer nenhum movimento. Mas não pagou, gente. E aí o que acontece? Acabou a data, o Fluminense falou, olha... Agora eu vou ouvir propostas. Então, mas apesar de ter expirado essa data, ainda o São Paulo poderia ter... Claro! Aí ele não botou. Aí ele entra no leilão. Agora você sabe o bastidor, teve a festa da Copa do Brasil, né? Que o São Paulo foi campeão. O Belmonte, dirigente do São Paulo, chamou o Caio Paulista lá no palco e falou, tá tudo certo, né, Caio? Aí o Caio foi lá, abraçou todo mundo e não sei o quê. Olha, o jogador olha acha que sim, mico, porque cara. Ele fala assim, porque qual é o acordo? O jogador nem tava sabendo. O que eu apurei, parte da premiação da Copa do Brasil ia ser na compra do Caio. E o São Paulo buscou outros jogadores, né, como colocou esse dinheiro na garantia da renovação do Lucas, e também na chegada do Bobadilha, que inclusive já está no Brasil e vai ser apresentado nas próximas horas no São Paulo. Chegou ontem. Então, o São Paulo fez outros movimentos, não pagou o Fluminense, porque achou que estava tudo certo, confiou nessa história, e no fim das contas, a proximidade do empresário do Caio Paulista com o Anderson Barros, né, o Eduardo Duran com o Anderson Barros, ela é boa dos tempos de Rio de Janeiro, e networking serve para isso mesmo, e o Palmeiras acabou entrando com mais dinheiro e levou o jogador, que aí o Fluminense é quem estava com a prerrogativa de tomar a decisão, não mais o São Paulo. Olha, uma baita contratação. Eu tava pensando como é que o Abel pode montar esse time, Exatamente, né? isso. Muitas vezes ele pode montar o time com o Piquerez e o Caio Paulista, cara. Caio Paulista era um ponta. Né? Com o Diniz, né? O Diniz que o colocou na lateral esquerda, O Diniz, inclusive, fez, entre aspas, 2 laterais esquerdos, né? O Caio Henrique, que foi convocado para a seleção, que tá machucado, e o Caio Paulista. E aí, mas como tem lá o Piquerez e o Vanderlan, pode ser que ele seja um ponto. E a contratação do Caio Paulista, Flavinho, amigos, é o seguinte. Primeiro, porque o Piquerez pode ser negociado... Não, nessa janela acho que não. Mas na do meio do ano, pode. É uma grande possibilidade. O Piquerez vai jogar a Copa América. Seleção uruguaia. Vai desfalcar em muitos jogos importantes o Palmeiras. Então, o Palmeiras se preparou muito bem. Mantém lá o Vanderlan, continua dando rodagem ao Vanderlan. E agora vai perder um pouquinho mais de espaço, mas assim que o Piquerez estiver na seleção uruguaia, ele segue sendo ali o reserva imediato da lateral esquerda. Sobre o Arthur, só uma curiosidade. Pode melar o negócio, viu? Sim, mas olha só, esses negócios do futebol são esquisitos, né? Tô querendo dizer nada, estou falando que eles são esquisitos. O Arthur foi pro Bragantino em janeiro de 20 por 6 milhões de euros. Sim. E na cotação atual é praticamente o preço que o Palmeiras pagou nele. Então o Palmeiras já tinha ganhado. Aí o Palmeiras paga 8, paga um pouco mais. Mas é o que eu falei, você tem a alta do dólar. Estamos falando do mesmo valor claro. em euro, a mesma moeda. Isso tá dando o quê? 36 milhões na primeira, 48 na segunda, quando ele volta pro Palmeiras, agora ele tá indo por 80. Exato. Então olha só que coisa louca. O Arthur foi pro Bragantino por cerca de 30 e poucos, veio pro Flamengo, veio pro Palmeiras por cerca de quase 50 e tá indo agora pro Zenit por quase 80 ou 80 milhões de reais. Cara, eu queria entender... As coisas valorizam, que nem meus carros antigos, meu amigo. Você pensa que cada ano que passa, os carros valem mais. Os carros antigos eu não nego a existência e o valor deles, mas assim, o Arthur... Eu sou negacionista em relação aos carros antigos. Mas o que o Arthur fez nessa temporada no Palmeiras... Primeiro semestre muito bom, pra ter um up, não teve, né? Não foi. No Palmeiras ele não foi o bambambam, né? Mas aí eu quero colocar uma discussão aqui. O time ajuda. O que eu quero dizer é que o time ajuda a valorizar o cara, né? E também a decisão do Abel, naquele momento, naquele mês em que ele perde o Dudu, entre a perda do Dudu e as partidas contra o Boca Juniors, né? A insistência com o Arthur pelo lado esquerdo. Exato, sim. Aquilo não fez o valor não é o que a gente está vendo na transação. Mas ele tornou-se um jogador de Arthur Bom é pela direita, fechando. Exatamente. Agora, será que também foi só essa mudança de posição? Ou a própria saída do Dudu também não tirou o potencial da equipe?
Porque a gente tem que analisar esse ponto. Claro. Porque o Dudu era um cara que sempre jogou pela direita e foi pelo lado esquerdo. Tudo bem, não dá pra comparar termos de talento o Dudu com o Arthur. Né? O Dudu tá 1 milhão de vezes acima dele. Então o cara vai se adaptar em qualquer posição e beleza. Agora, será que se o Arthur continuasse na direita sem o Dudu pela esquerda como foi, e colocasse qualquer outro jogador, ia dar o mesmo resultado? Poderia ter colocado, a gente falou N vezes aqui, o Hendrick, claro. o Rony. Mas assim, cara, vamos lá. Início do ano no Palmeiras era Hendrick na direita, Rony centralizado E o Dudu na esquerda. Dudu. Aí o Hendrick começa a perder espaço. Vem o Arthur. Então era fácil. Arthur, Rony e Dudu. Sim. Aí o Dudu se machuca. Coloca alguém no lugar Coloca o Hendrick. Volta o Hendrick, claro. Deveria ter feito. Desculpa, demorou Deus, muito. moço, Verdade. mas você faz uma coisa que... Ele teve um mês pra acertar esse ataque do Palmeiras pros jogos que realmente importavam. Depois que a gente viu que os jogos do Brasileiro de fato importavam, porque o Palmeiras acabou sendo campeão. Aí ele mudou. Que era Aí ele mudou. Ele foi dando com a cabeça na parede. Mas e há tal, uma e chegou no informação que ele segundo fez tempo. isso por causa do Facincani. Quando o Facincani faz Não, aquela não fez pergunta em La Bombonera, ele fala assim, só porque o Facincani falou, eu não vou colocar o moleque. Então, assim, Teimosia. Facincani, se o Arthur, se melar essa negociação, o Arthur fica ou Fica no Palmeiras. ou tem Sim, alguém a mais informação- interessado? Não. Fica no Palmeiras. Né? Aí o Palmeiras mantém o Arthur e fica com o valor ali guardado para uma eventual Não situação. fica com valor guardado nenhum, não vai entrar valor nenhum. Não, Se ficar com o valor, Palmeiras, não entra no nenhum. caso, assim, vai ficar com Fica com um qualquer bom jogador, valor né? Não, fica com o tentar jogador e comprar bota alguém pra jogar. quieto, é isso, entendeu? Não vai ficar com o ciricutico no Deixa eu bolso. ver aqui mais aqui. O Caio Paulista, já falamos. Agora, o Caio Paulista, é importante dizer... Aliás, é uma coisa que eu tenho visto, né? Quando a gente vê a manifestação do torcedor do Palmeiras na rede social, o que vocês estão rindo aí? Você, porque eu tava falando agora, você já me... Porque o Caio Paulista... A gente não discutiu, Não, a gente mas só fala... falou. Discutiu o Caio Paulista durante 10 minutos. Qual é o problema do Caio Paulista nas redes sociais? Vamos não ver. é o Roberto Carlos, é o Caio Paulista. Não é. Eu tô achando isso muito engraçado. Parece que o Caio Paulista. Virou... Não de você, mas Eu acho que a única coisa... a reação da torcida do São Paulo. A única coisa legal craque do time. dessa história do Caio Paulista é a tretinha chapéu. de torcedores do São Paulo do Palmeiras. Que é do tão- São Paulo, tá passando um recibão, né? Pô, gente. Tá pelo passando amor um de recibão. Deus. Não, e é engraçado que foi assim. Quando perdeu tava quem, lá, era um né? baita jogador, aí saiu, também não valia nada. É, o que eu tô vendo aqui. lixo, Tem gente não sei dizendo o quê, que não, blá, blá. também não é tudo isso. Agora, é engraçado uma coisa. A rede social do torcedor do Palmeiras, ela é completamente ciclotímica, né? E ela é uma rede social que, assim, só contrata a A Bagre. torcida do Palmeiras é assim. Exatamente. Cara, você coloca torcida. qualquer notícia, Palmeiras tá atrás do fulano. Não serve, o Mbappé. Não, mas pra quê? Nada serve. É difícil agradar. Mas o Palmeiras, na minha visão, ele tem... É lógico, ele precisa ainda, eu acho que de 1 ou 2 protagonistas. Aqueles caras que chegam com peso maior, até pela perda do Hendrick, que vai ser consumado no meio do ano, e o Palmeiras vai ter que contratar um baita de um centroavante. Não adianta vir com meia boca. Aliás, a história de Carlos Vinícius não tem proposta, não chegou perto, isso aí é balão de ensaio de empresário, tá bom? Então, para que fique bem claro, o Palmeiras não fez nada, nenhum movimento para contratar o Marcos Leonardo, nenhum, zero, tá? Não O caiu Leonardo nessa. já foi pro Benfica. inclusive. Então, só para Legal, os caras. é. E aí vai precisar contratar. Agora, o Palmeiras está atacando um outro problema que ele deixou de fazer bem, que eram aqueles jogadores meio termo de elenco. O cara que vai ser contratado para ser um reserva, mas que ele executa bem outras funções, que quando entrar no time titular não vai ser nenhum gênio, mas também não vai fazer cair o nível, e o elenco volta a ser homogêneo. O Palmeiras não teve isso em 2022. Aliás, Tá fazendo agora, você tá falando? tá fazendo isso. Em 2022 o elenco não teve essas opções, O voltou a Bernardo acha recorrer que teve. E foi campeão. Não, brasileiro, mas ele dependeu do time titular. Em 2023, dependeu do time titular. Quando chegou a reta final do segundo semestre para atacar a Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, faltou fôlego. E aí sobrou o brasileiro, né? Aí, enfim, não conseguiu o objetivo maior que era a Libertadores. Caiu no colo o brasileiro. E agora o Palmeiras ele volta a ter, por exemplo, Bruno Rodrigues, é um jogador que faz 2 funções. Pode jogar como centroavante e jogar como ponta. Pelos 2 lados, mas principalmente lado esquerdo. O Caio Paulista, como lateral, como ponta. Chega o Aníbal Moreno, que é um primeiro para segundo volante. Então o Palmeiras está dando mais opções ao Abel para não ter que puxar diretamente o moleque para o time titular. Esse moleque, às vezes, não está tão pronto assim, não entregar. E tendo esses caras que ficam nesse meio termo, você consegue fazer a transição da base com mais tranquilidade, tendo jogadores que vão te substituir naquele momento
E mesmo com um número menor de jogadores, que o Abel não trabalha com mais que 30 jogadores, você descobrir atletas que fazem 3 funções. Então, acho que o Palmeiras pode não estar contratando com nome, mas está contratando com efetividade. Raríssimo. Facincani satisfeito. Facincani dizendo que o Palmeiras está fazendo agora, certo. Quero ver. Eu também quero. Não, por hora. Isso vai acontecer, não estou falando de você, não. Na Copa América, quando o Abel perder jogadores e vai perdê-los, ele vai falar, não temos jogadores à altura, aquela coisa toda, que pé e tal. E o Palmeiras contratou, cara. O Palmeiras está contratando. Contratou o Bruno Rodrigues, contratou o Moreno e contratou o... Quem mais? O terceiro que você falou? O Caio Paulista. Mas nada bombástico, né? Nada bombástico. Extraordinário, né? Continua Eu acho que é precisando do isso tal que do está protagonista. faltando pro Palmeiras. O Palmeiras não contrata nada de extraordinário há quanto tempo? Faz tempo. Temporada passada não veio nada de extraordinário. Ó, você quer O Arthur não é extraordinário, nem o Rios. Antes disso, quem veio? Também não veio nada de extraordinário. Política de contratação do clube, tá ganhando, né? Exatamente. Quer ver um nome que tá no mercado, que ainda não bateu o martelo, informação hoje que veio no Rio de Janeiro, é que o Botafogo tá atravessando o Benfica para contratar o Benjamin Roleiser do Estudiantes. Rolê de quem? Rolê. Não, ó. Eu não entendi o nome do jogador. É bom jogador. Enfim. Segue o jogo. Não. Jogador que esteve recentemente na mira do Corinthians. Do Corinthians, Tirou tá? o time de campo. Jogou porque- contra o Corinthians, né? Jogou contra o Corinthians. Jogou bem. Jogou muito, é o Cássio que... Esse aí, o pesadelo do Cássio. Como que é o nome dele? O Benjamin Roleiser. O laser. O Botafogo tá atravessando o Benfica. Tava tudo certo entre o jogador e o Benfica. A questão toda é, o Benfica sinalizou com a possibilidade de querê-lo apenas a partir de julho e emprestá-lo ao Estudiantes até lá. O jogador ficou meio assim. Então, peraí, quer ou não quer? Sabendo da história, o Botafogo falou, quanto que eles ofereceram? 8 milhões de dólares? Eu ofereço 8 de dólares, cubro o salário e você vem agora. E o cara tá pesando a história. É o que eu falo. Se o Botafogo conseguir essa contratação, palmas à diretoria do Botafogo e um chute nos fundilhos daqueles que aqui no Brasil precisam de um jogador para essa posição, como Palmeiras, como Corinthians, até o Flamengo, né? O Corinthians trouxe o Garro, cara. E o Botafogo. E o Que também Botafogo, tá precisando e foi atrás. A propósito, o Garro estava na mira do Botafogo. É que o Garro joga em outra... O Garro é mais central. Não, tudo bem. Né? Os dois podem jogar no mesmo time. Pela direita. Os dois podem jogar no mesmo time, mas assim, a gente tá falando de meias de criação. Sim, eu acho ótimo. Eu acho parecido também. Eu acho exato, canhoto de criação. É que o Garro joga mais por que bate dentro. escanteio, falta. É que o Garro joga mais por dentro e o A vinda do Garro pro Corinthians é justamente para... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram aí sobre o Caio Paulista. Vai ser anunciado pelo Palmeiras e o Kevin e o Vanderlan despertando interesse do futebol europeu. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.